Seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é o nosso primeiro episódio da série de distopias. Eu resolvi trazer aqui os meus livros preferidos do gênero de distopia. E vamos lá, o que é distopia, pra quem não sabe? Distopia vem do grego dis, que significa ruim, mal, etc. E topia, que significa lugar. Ou seja, distopia é mais ou menos o oposto de utopia. Utopia é lugar nenhum, porque é alguma coisa imaginária, que não vai existir nunca. Já a distopia é algum lugar que é muito ruim. O gênero de distopia, quando ele é colocado em livros, em filmes, etc., ele retrata geralmente um futuro distópico, ou seja, uma realidade futura que pode vir ou não a acontecer. E o nosso primeiro livro que eu trouxe aqui pra gente discutir sobre distopias é um dos meus livros preferidos. Vocês vão ver que eu vou trazer os primeiros aqui, que são os meus preferidos da vida toda. Eu não tenho um livro preferido só, não tenho um autor preferido, porque eu sou muito indecisa, eu não consigo pensar em um só. Mas esse daqui, sem dúvida nenhuma, ele tá no meu top 3. No meu top 3 deve ter uns 6 livros, mas tá tudo sob controle. E assim, por que eu resolvi trazer ele de primeiro? Não é o mais famoso entre as distopias. O segundo e o terceiro são mais famosos que ele, eu acho. Mas é o único que traz sobre a perspectiva feminina. As outras distopias trazem sempre a visão masculina. É sempre um homem, um trabalhador, seja o que for. Nunca conta da perspectiva de uma mulher. Por mais que tragam personagens femininas nas outras distopias, elas não são tão abordadas e não são tão estudadas quanto os personagens masculinos. Porque a gente sabe como a distopia vai ser um lugar ruim, né, um imaginário ruim, então assim, a situação não vai estar boa nem para os homens nem para as mulheres. Mas também já dá pra imaginar que numa distopia a situação das mulheres vai estar pior ainda do que a do homem, e é justamente isso que esse livro traz. Então, sem mais delongas, o livro que iremos tratar sobre hoje é O Conto da Aia. Esse livro aqui é um livro muito complexo, não no sentido de ser difícil de entender, mas no sentido de difícil de digerir. Acho que principalmente para as mulheres, quando você lê esse livro, você fica completamente revoltada, completamente transtornada, não é um livro fácil de se engolir, não é uma realidade fácil de se imaginar. Mas então vamos lá, vamos por partes. O Conto da Aia foi escrito por Margaret Atwood em 1985. Ele é muito recente, muito recente. Ou seja, ele foi postado mais ou menos na metade da década de 80. E aqui ela não imaginou um futuro tão longe assim. Não era um futuro de 100 anos daqui pra frente. Era um futuro de 7 anos pra frente, da idade que ela estava, do ano em que ela estava. Ela imaginou uma distopia que poderia acontecer. Por isso também que é chamado de ficção especulativa. Por que ficção especulativa? Todos os elementos que a Margaret Atwood trouxe nesse livro são inspirados em fatos que já aconteceram na história. Seja em 500 anos atrás, seja em 20 anos atrás, seja agora. Todos os elementos que ela trouxe nesse livro já aconteceram. A única diferença é que todos esses elementos totalmente desumanos foram colocados juntos em uma obra só. Mas tudo foi real, tudo foi inspirado na realidade. Então eu acho que isso deixa tudo mais angustiante ainda. E eu não sei se vocês sentiram isso enquanto estavam lendo, mas enquanto eu tava lendo, eu sentia a todo momento que eu tava correndo perigo de acontecer isso de verdade. Eu sinto até hoje muito medo com cada coisa que vem acontecendo diariamente de que a realidade representada aqui nesse livro venha a acontecer. Não sei se vocês também têm essa impressão, mas são coisas que realmente podem acontecer porque são coisas que a gente ouve, são medos que a gente tem. Então vamos lá, vamos contar a história. O que conta no Conto da Aia? Aqui se passa nos Estados Unidos, mas não é mais os Estados Unidos que a gente conhece, nem os Estados Unidos que a Margaret Atwood vivia em 1985. É os Estados Unidos depois de uma crise, depois de atentados terroristas, depois de fecharem o Congresso, depois de explodirem a Casa Branca, depois de tirarem o presidente do poder. Um grupo religioso chamados Filhos de Jó, se eu não me engano, Jacó. Filhos de Jacó, eles se unem e eles dão um golpe, uma revolução. Eles tomam o poder dos Estados Unidos e transformam toda aquela nação que prega a liberdade em um estado totalitário, fundamentalista, baseado nas leis cristãs. Ou seja, não existe mais Constituição. A Constituição deles é a Bíblia. A lei que rege a vida deles é a lei católica. E depois que isso tudo aconteceu, não existe mais os Estados Unidos. Agora se transformou na República de Gilead, que tem alguns princípios básicos, todos eles voltados para a Bíblia. Mas vamos pensar, quais foram os estopins para tudo isso acontecer? Antes disso tudo acontecer, algumas coisas estavam acontecendo, algumas coisas que acontecem no dia a dia. Feminicídios a todo momento, uma violência contra a mulher tenebrosa que acontece diariamente. A taxa de natalidade caiu muito, o que significa que as mulheres estão tendo muita dificuldade para engravidar.
por guerras, questões químicas, agrotóxicos, alimentos transgênicos, as mulheres estão começando a ficar estéreis, elas estão mesmo não conseguindo engravidar. Então aqui já coloca bem pra gente que antes disso tudo acontecer, tava tendo uma dificuldade enorme das mulheres terem filhos. Então o que acontece? Baseado em uma passagem da Bíblia, lida de uma forma totalmente literal e totalmente radical, eles colocam toda uma sociedade em volta disso. E aí nós temos uma sociedade dividida em castas. É muito parecido com outras distopias, tem muitas coisas a ver com outras distopias. A questão de castas dá pra gente relacionar muito com Admirável Mundo Novo, que eu vou trazer pra vocês ainda, fiquem tranquilos. Que a sociedade também é dividida em castas. E aqui o que é que acontece? Esse grupo que fez essa revolução são homens muito poderosos. E aí o personagem que traz aqui pra gente, que é o comandante, ele foi um desses homens que participou diretamente da revolução. E agora nós temos uma sociedade totalmente dividida em castas, como eu disse pra vocês, e as castas que são mais divididas são as das mulheres, porque as das mulheres aqui, elas têm papéis únicos e fundamentais para cumprirem. Temos divididos em 5. O primeiro delas são as aias, que são essa daqui, que é a nossa personagem principal. As aias, elas são feitas para procriarem. Elas são mulheres férteis que cometeram algum erro, de acordo com os preceitos da Bíblia, enquanto estavam vivendo a vida delas. Por exemplo, a nossa personagem principal, ela se casou com um homem que era divorciado. E ela era fértil. Então, as mulheres férteis, elas que tinham cometido algum erro desse tipo, seja ser homossexual ou era um advogado, porque advogado eles acham que é errado, porque as leis são as leis cristãs, ninguém tem que defender ninguém pra ir contra as leis de Deus, ou se era um médico que praticava o aborto. Enfim, essa mulher não tinha o direito de se tornar uma esposa. E aí ela iria ser uma aia. Isso quer dizer que ela era fértil. Ponto. Então, isso significa que ela vai dar à luz as crianças, porque as mulheres não conseguem mais engravidar. E aí nós temos as esposas. As esposas, elas são as esposas dos comandantes, que são esses homens muito importantes. Elas não têm uma função de trabalho, mesmo assim, elas ficam em casa, elas costuram, elas tricotam. E aí, quando as esposas são estéreis, quando elas não conseguem ter um filho, eles pegam uma aia. E aí a aia vai lá e todo mês a aia é estuprada pelo marido na presença da esposa. É um momento muito forte, pra você ler isso é muito pesado, pra você assistir a série é mais pesado ainda, mas é assim que acontece. As aias, elas são colocadas todas numas escolas de preparação de aias em que elas sofrem uma pressão psicológica, uma pressão física e uma tortura física e psicológica extrema pra fazer com que elas aceitem aquele posicionamento, pra fazer com que elas aceitem toda aquela situação que elas estão sendo postas. E aí, depois disso, elas são designadas para cada um de seus comandantes. E aí nós temos as aias, as esposas, as martas. As martas são as empregadas domésticas. Nós temos as tias. As tias nada mais é que umas mulheres que são tipo uns padres, que são as que ensinam as aias, as que torturam as aias para serem aias. São essas professoras da escola de aias. E nós temos as ecoesposas, que são as esposas mais pobres. Todas essas castas são divididas em cores. As aias só usam vermelho, nessa roupinha aqui que é muito bem retratada no filme, aliás. As esposas só usam azul. As martas só usam verde. As tias só usam uma cor escura, meio preto, meio marrom, meio cinza. E as ecoesposas usam essas cores todas juntas, porque elas são pobres, então elas não significam nada. Ponto final. Outro ponto muito importante que eu preciso lembrar vocês é que as aias, elas não têm nada. Depois que essa revolução aconteceu, as mulheres perderam todos os direitos. Um dos principais sinais que foram dando, porque assim, ela deixa bem claro aqui no livro, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão gradativamente, mas ninguém prestou atenção. Ela mesma disse que quando fecharam um congresso, tiraram a Constituição, estavam falando que estavam sob ataque terrorista e que precisavam fazer isso para proteger a nação deles. E ninguém estava prestando atenção naquilo. Só quando tudo estourou foi que as pessoas começaram a prestar atenção. E aí uma das primeiras coisas foi, as mulheres estavam impedidas de trabalhar, tiraram elas dos trabalhos. As mulheres não poderiam ter uma conta no banco. Todo o dinheiro das mulheres foi passado para um homem mais próximo. Então assim, foram coisas que foram tomando até chegar onde chegou. E chegamos à nossa personagem principal, que é a Offred.
Esse não é o nome dela. Em nenhum momento do livro a Margaret nos conta qual é o nome dela. Offred significa do Fred. Por quê? Quando elas vão até os comandantes, quando elas são designadas a irem até os comandantes, elas recebem o nome dele. Of Fred significa literalmente do Fred, porque enquanto ela está aqui, ela é uma propriedade do Fred. A partir do momento que ela for para uma outra casa, para um outro comandante, ela vai ser propriedade desse outro comandante. O nome aqui é totalmente abolido. E por quê? Vamos pensar. O nome é a particularidade da pessoa, é a identidade dela. Sem nome você não é ninguém. Então aqui eles tiram completamente a individualidade, a personalidade e sabe, tudo da pessoa. A pessoa não é mais ninguém. A pessoa é um objeto para a reprodução. Essa questão dela reproduzir com o comandante não é nem um pouco romantizada. É algo bem brutal. Antes, todo mês, no período fértil da Aya, eles têm uma cerimônia que é como se eles literalmente fazem quase uma pequena missa. Eles se ajoelham em cima do altar, o comandante lê algumas passagens da Bíblia, meio que pra reforçar e pra falar, olha, nós vamos fazer isso por causa disso. Depois eles vão pro quarto, a mulher do comandante, ela se deita, a Aya deita entre as pernas da mulher do comandante, e aí o comandante pode estuprar a Aya. Ela não tem a liberdade de ter nenhuma reação, ela não pode gritar, ela não pode espernear, ela não pode fazer absolutamente nada. A vida dela ali é para procriar, isso acontece uma vez por mês. Durante o resto do mês ela fica lá, ela vai no mercado fazer isso, fazer aquilo. E tem outra coisa, aqui você não pode confiar em absolutamente ninguém, porque existem os olhos, que você não sabe quem são. Esses olhos são pessoas infiltradas do governo que estão lá para vigiar todo mundo. Então, assim, quando a Aya sai de casa pra ir no mercado, ela não pode ir sozinha, ela tem que andar de duas em duas. E aí elas vão até o mercado. E elas têm algumas frases prontas que elas têm que falar uma pra outra, como a graça de Deus está com você, ou coisas do tipo assim. E ela não tem nem a liberdade de falar com a outra, porque ela não sabe se a outra é um olho que vai dedurar ela. E também existe essa coisa de deduração, que todo mundo pode dedurar todo mundo e ela pode ser morta. Um ponto muito importante aqui, a banalidade do mal. E eu espero que vocês estejam lembrando de Hannah Arendt, porque essa socióloga ela fala muito sobre a banalidade do mal e como nós estamos acostumados a ver tantos maus por aí e não fazemos absolutamente nada. E isso é posto aqui muito, 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 muito. Por quê? Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, ou quando a pessoa fez alguma coisa errada, ela é torturada, ela é perseguida, ela é até morta. E essas mortes acontecem por meio de linchamentos. Na série, eles colocam um momento em que as mulheres têm que jogar pedra, isso acontece no livro também, que as mulheres têm que jogar pedra lá na outra menina, na outra Aya. As Aias, elas são enforcadas. Na verdade, qualquer um pode ser enforcado. Qualquer um que esteja se desvirtuando das leis ou que estiver planejando alguma coisa contra o governo, ele é morto, ele é enforcado e ele é exposto em praça pública. Lembra que eu falei pra vocês que a Margaret ela usou de elementos da vida real para fazer esse livro? Então, vamos pensar nos enforcamentos. Eu não sei se é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, mas toda essa tortura física e psicológica de enforcar e apedrejar me lembra muito da segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos. Era exatamente assim, as pessoas enforcaram milhares de pessoas pretas e expunham assim na rua. Também me lembra da época das bruxas de Salem, que aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Missouri, eu acho, lá no século passado, em que eles enforcavam as mulheres que eram ditas como bruxas, enforcavam, queimavam. Então, são momentos históricos que influenciaram ela a pensar nisso. E quando a gente lê, a gente pensa, nossa, que horror, não é possível que isso pode acontecer. Bom, isso aconteceu. E há muito pouco tempo atrás, então... O livro gira em torno, basicamente, disso. Da Offred e ela lá convivendo com o comandante, com a esposa, com a Marta, toda essa vida dela diária. Ela pode ser um pouco difícil de ler esse livro, porque no começo ele fica voltando pro passado, pro começo da vida dela, né, antes disso tudo acontecer, e ela vai mostrando pra gente de pouquinho em pouquinho como as coisas foram acontecendo. Então é mais pro final do livro que você vai entender como isso tudo se deu, como os Estados Unidos viraram a República de Gilead. Bem aos poucos, ela fala da mãe dela, ela fala das amigas dela. Existe um movimento de revolução contra a revolução que eles fizeram, um movimento de contestação entre as aias,
mas ele é sempre abafado, as mulheres elas sempre somem, ninguém sabe mais delas, porque elas não têm família, não têm absolutamente nada. E a nossa personagem, a Offred, ela vive essa angústia maior ainda, porque ela tinha um esposo e ela tinha uma filha pequena. Quando ela foi pega, o marido dela sumiu, ela não sabe o que fizeram com o marido dela, ela não sabe se ele foi morto, ela não sabe se desapareceram com ele, ela não sabe se ele conseguiu fugir, porque eles estavam tentando fugir pro Canadá. E a filha dela, eles levaram ela para um orfanato, para ela ser, né, adotada por uma esposa e por a família de um comandante. E aí você deve estar pensando comigo, nossa, mas como que elas não fazem, né, uma rebelião, sei lá, qualquer coisa? Olha, gente, a segurança aqui é um ponto também muito importante. A gente não tem mais os militares, né, como a gente está acostumado a ver, de roupinha de militar, etc, nem polícia. Agora a gente tem esses olhos que eu falei pra vocês, eles se vestem de roupa preta e esses seguranças, eles ficam 24 horas por dia nas ruas. Ou seja, o percurso que elas vão do mercado até a casa, elas passam por 2 ou 3 vigilâncias. E elas têm um número delas, e eles têm esses postos de controle em cada pontinho. Então, assim, é um sistema muito rígido, muito opressor, muito fechado. Você não consegue nem andar para um outro lado da rua. Elas têm medo de passar por uma esquina e ficar pensando se tem alguém olhando elas, se tem algum guarda ali vigiando elas. Elas podem ser mortas a qualquer momento. A esposa, se não gostar delas, pode bater nelas, pode fazer o que quiser com elas. Essa união feminina a gente encontra aqui com a Offred, porque ela encontra uma amiga entre as aias. Eu vou colocar amiga assim porque elas nem conseguem ter tanto contato. Mas e aí ela fica sozinha de novo e o livro parece que é o diário, porque ela não tem ninguém pra conversar, ela não pode conversar com ninguém, ela tem medo de conversar, de, sei lá, divulgar qualquer coisa da vida dela. E aí ela fica contando pra gente como se fosse um diário, como se nós fôssemos os ouvintes, os amigos dela. E um dia ela encontra, dentro do quarto que ela fica lá, uns escritozinhos assim no chão, e ela percebe que havia outra aia ali. Eu não vou contar o que aconteceu com essa outra aia, porque é um momento de choque, mas havia uma outra aia ali e ela começa a se sentir até feliz por essa outra aia ter deixado esse risco, assim, sabe quando você escreve na madeira que você vai riscando? Ela já se sente pertencente a algum lugar. E quanto à alienação, eu tenho só mais uma coisa a falar. Tem um momento que ela tá andando pra ir até o mercado com uma outra aia. E aí ela começa a analisar tudo isso, que os guardas, esses olhos, eles não podem nem olhar pra elas. E aí ela começa a pensar que na época, quando tudo era normal, ela passava na rua, ela era assediada, os caras ficavam chamando ela de gostosa, de linda, de maravilhosa, e aí psiu gatinha, que você era assediada verbalmente, você era assediada fisicamente. A mulher, hoje em dia, nós temos medo de andar na rua, de sermos mortas. Então, assim, ela conta como todo esse medo sumiu. E parece que ela acredita em algum momento que isso foi bom, que essa realidade está sendo boa pra ela. É difícil a gente acreditar nisso, mas é só pra vocês terem uma noção dessa alienação e de quão ruim é a nossa situação atual, de você ter medo de andar na rua porque alguma coisa pode acontecer com você. Ela deixa bem claro isso, ela fala como não existem mais feminicídios, não existem mais isso, porque ninguém pode relar nas aias, ninguém pode fazer nada. Esses guardas, pode ser que algum dia eles evoluam e chegam a ser uns comandantes que possam ter umas esposas. É uma hierarquização total das classes sociais. E só pra fechar, lembra que eu falei pra vocês que foi inspirado em fatos reais? Então, eu já falei pra vocês das bruxas de Salem, que foram enforcadas e foram queimadas vivas. Nós temos a segregação racial nos Estados Unidos, que eles foram também apedrejados, sofreram um forte linchamento, foram enforcados e exibidos em praça pública. Nós temos também a Revolução Iraniana, que aconteceu lá para a década de 70, em que os direitos das mulheres foram também muito diminuídos. As mulheres, se você vê as fotos da Revolução Iraniana de antes e depois, você fica abismado, parece que são lugares completamente diferentes. Mas dá pra gente perceber como as coisas podem mudar no piscar de olhos se a gente não tomar nenhuma iniciativa e não fizer nada quanto a isso. Também podemos lembrar do nazismo, que na época eles simplesmente, quando iam para o campo de concentração, os judeus perdiam totalmente a sua identidade. Os judeus não, né? Todas as pessoas que iam para o campo de concentração, e eles viravam um número. Essa perda do seu nome, essa perda de identidade que desumaniza a pessoa num nível extremo. Olha, é bem difícil falar sobre esse livro porque é muito angustiante o tempo todo,
você sente medo, você sente nojo, é algo... E mais ainda imaginar que isso algum dia possa ser realidade. Mas eu lembro que enquanto eu tava lendo, eu tinha que parar, respirar um pouco, falar, não é possível. Porque são coisas realmente que a gente não consegue imaginar viver com isso. Então, né, imagina, não dá, cara, não dá. Elas perdem totalmente o direito. A mulher, ela não é mais absolutamente nada. As marcas servem para cozinhar, as aias servem para reproduzir e as esposas servem para costurar e para ser as donas do lar, para manter a unidade familiar e deixar o comandante feliz. Ponto final. Sobre a série, eu gostaria de dizer que a série é fantástica. Se você não tá podendo ler o livro, não encontrou o PDF, se tiver com vontade de assistir a série, assiste, porque ela é muito fiel. Alguns pontos que mudaram, de cara eles já apresentaram o passado da Offred para depois apresentar o que tá acontecendo atual. Acho que iria ficar muito confuso se eles apresentassem como foi mostrado aqui no livro, porque no livro é tudo bagunçado, você fica bem confuso até a metade, mais ou menos, mas depois que você começa a entender. Então eu acho que é uma dica muito válida. Eu quis colocar esse livro como nossa primeira distopia por ele ser tão importante, por ele ser tão emblemático e tão impactante. Tanto que ele foi escrito recentemente e já é considerado um clássico da contemporaneidade. E eu não discordo nem um pouco. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, se não o melhor. Ele te deixa muito agoniada com tudo isso que tá acontecendo, te faz querer entrar lá e fazer alguma coisa. Tem hora que você quer chacoalhar a Offred, falar faz alguma coisa, mas também não dá nem pra imaginar a situação dela e como ela está. Outra coisa muito importante que eu esqueci de comentar, lembra que eu falei pra vocês das pessoas que sofrem um linchamento e que elas são enforcadas e são expostas? Existe um muro onde essas pessoas são expostas. E esses corpos, eles são pendurados com uma plaquinha, e nessa plaquinha tá o crime que ele cometeu. E aí tá lá, médico que fazia aborto, crime de gênero, quando você é homossexual e afins. Então, assim, colocar medo nelas e em todo mundo lá pra mostrar que isso acontece se você fizer alguma coisa errada. É uma tortura sem medidas, de uma pressão, é um sistema extremamente opressor. E pra finalizar de verdade, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tira de lição desse livro aqui é quão importante os nossos direitos são, os nossos direitos de indivíduo, nosso direito como mulher principalmente. Acho que as mulheres que leram ou que assistiram essa série sentiram um nó da garganta o tempo todo. Você vê essa situação acontecendo, você quer tentar mudar isso, mas você não sabe como, você tem medo o tempo todo. A gente perde totalmente os nossos direitos. A mulher, ela não pode mais ler, ela não pode mais escrever, ela não pode fazer absolutamente nada. Ela é só um objeto. Então, assim, eu acho que esse livro é muito importante pra mostrar pra gente como os nossos direitos são importantes, como tudo que os nossos antepassados reivindicaram, nós temos que continuar lutando diariamente. E pra fechar com chave de ouro, eu trouxe uma frase da Simone de Beauvoir, que eu acho que pronuncia desse jeito, que eu acho que sintetiza muito o que toda essa história traz pra gente. Nunca se esqueça de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos das mulheres não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Isso é mais atual do que a gente imagina, e a Margaret Atwood escreveu isso em 1985 e isso continua muito atual. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse livro aqui, ele é simplesmente sensacional. Eu fiquei com um nó no pescoço, eu fiquei com ânsia durante todo o livro. Eu tinha que parar e respirar um pouco porque é um livro muito pesado. Você fica com medo o tempo todo enquanto você tá lendo. Você fica revoltada com toda essa situação. Mas é um livro simplesmente fantástico. Acho que as distopias nos fazem pensar muito mais, nos fazem abrir os olhos para muitas coisas. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Vamos continuar esse debate sobre esse livro insano e sobre essas distopias malucas que não são tão malucas assim aqui nos comentários. Quero ver muita opinião de vocês sobre esse livro. Algumas pessoas não gostam, mas enfim, quero muito ver a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com as pessoas. Incentive as pessoas a lerem esse livro, a ler distopias, porque são visões de mundo muito diferentes que são muito importantes de serem compartilhadas. Então é isso, até a próxima!